Às vezes, como pregador, tem dia que dá uma certa pena de pregar. Não sei se você me entende. É porque a igreja, né, canta tão bonito que você fica até com pena de interferir, né, o louvor, mas a minha oração é que a mensagem também seja um tempo, né, de adoração também, e seja algo do Senhor para os nossos corações. Nós temos trabalhado aí esse tema, Jesus vai voltar, e alguns aspectos, então, simples, bem simples, mas espero que marcante para a sua vida no dia de hoje. Peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos. Vamos ler um texto que se encontra em Atos 1, de 8 a 11, e depois Apocalipse 22, os últimos capítulos, os últimos versos da Bíblia, né? Versículos 20 e 21. Então, Atos, capítulo 1, de 8 a 11, depois Apocalipse 22, os dois últimos versículos. Isso. Então, primeiro, Atos dos Apóstolos 1, de 8 a 11, diz assim: Mas recebereis poder quando do Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. E o outro texto, Apocalipse 22, finalzinho da Bíblia, então, os dois últimos versículos, versículos 20 e 21. O versículo 20, então, é a divisa dessa campanha de missões estaduais, né? Então, Apocalipse 22, versículos 20 e 21, que diz assim: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela sua palavra, pela maneira que ela fala aos nossos corações. Continua, Senhor, falando de maneira audível aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Esses dois textos estão muito interligados, tanto a ascensão quanto essa promessa final do livro de Apocalipse. Estão interligados. Por quê ou por quem? Por causa de quê ou por causa de quem? Isso eu vou responder depois. Mas o primeiro texto que nós vemos, então, a ascensão de Jesus, também um momento marcante para o cristianismo. Jesus, então, ressurreto, sendo levado dentre as nuvens para o céu. E esse é um momento muito interessante, assim como Paulo fala das testemunhas que viram, né, Jesus ressurreto, mais de 500 testemunhas e muitas outras pessoas. Do ponto de vista jurídico, né, Barci? É bom que se tenha testemunha. Então, a ascensão de Cristo aos céus teve testemunhas, né? E foi um momento marcante. Ele vai nas nuvens, e quando a gente lê esse texto, e Jesus estava sumindo dos olhos daqueles discípulos em meio às nuvens, eu me lembro do estudo de Apocalipse que nós fizemos, e uma parte
que nós estudamos que diz que as nuvens são o veículo, as nuvens são os veículos do céu, né? Jesus vai nas nuvens e promete voltar também em meio às nuvens, e dentro do Apocalipse alguma coisa acontece ali, né, nas nuvens, e virá nas nuvens, e aí o veículo que o Senhor usa nesse, entre aspas, né, transporte, nesse efeito visual do homem para com o próprio Cristo. Vem, Senhor Jesus, o que fala esse texto, e aí tem a tradução Maranata. Maranata então significa ora vem, Senhor Jesus. Às vezes a gente repete tanto uma expressão junto da outra que parece que são coisas diferentes, mas ora vem, Senhor Jesus é a tradução de Maranata, conforme Paulo escreve também em 1 Coríntios 16, 22. Essa é uma palavra aramaica que naquele tempo se repetia regularmente na ceia do Senhor. Então nós temos dois versículos que são as palavras finais do Apocalipse, versículos 20 e 21. Existe então paixão, existe glória nas palavras finais do Apocalipse. E mesmo João, naquele tempo de terríveis perseguições, escrevendo o livro do Apocalipse, preso na ilha de Patmos, ele espera a volta de Cristo, ele tem esperança em ver em glória o Cristo ressuscitado. A esperança que João tinha, né, não se concretizou naquele tempo e ainda não se concretizou. E talvez alguns pensem, ora, se Jesus não voltou ainda, qual o motivo que eu tenho para crer que Ele voltará um dia? E o motivo é muito, muito satisfatório. Ele cumpre as suas promessas. Mas pastor, se já tem mais de 2000 anos essa promessa que não foi cumprida, como eu posso ter certeza que um dia Ele vai voltar? Por causa de outra promessa, descrita em Mateus 28, versículo 20, e eis que estarei convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o cumprimento dessa segunda esperança, né, o cumprimento do que Cristo propôs, o cumprimento então dessa promessa, fugiu a palavra promessa, vocês perceberam, né? Mas o cumprimento dessa promessa, dessa segunda promessa, nos faz entender que Ele cumprirá a primeira, e ainda mais, Ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é muito interessante que o termo usado para Espírito Santo no grego é o termo paráclito, que não significa somente consolador, mas significa ajudador, advogado, aquele que está presente. E quando a gente participa de um momento de louvor, obrigado, Mário, muito obrigado. Quando a gente participa de um momento de louvor como esse, nós não temos dúvida de que somos tocados não somente por emoção. A emoção faz parte, mas existe algo diferente que acontece na igreja quando nós percebemos o toque do Espírito Santo. Não é somente emoção, é algo que é espiritual, e domingo após domingo, em casa, na igreja, nos grupos, nos ensaios, nos encontros de oração, nós percebemos a presença do Espírito Santo, porque Jesus disse que deixaria o Consolador. E com esse toque, com essa presença, nós temos a certeza que Jesus não vai deixar de cumprir a sua promessa. No texto de Apocalipse, então, nós temos um final que é muito apropriado para nós, para o nosso tempo, que é um oferecimento da graça divina, uma oferta da graça divina. Meus queridos, o que seria de nós sem a graça do Senhor Jesus? O que seria de nós
sem a graça. Significa que nós seríamos condenados todos os dias por tudo que nós fazemos de errado, mas pela graça do Senhor Jesus, nós não só não somos condenados, como também temos acesso àquilo que nós não merecemos, que é o céu. Mas Jesus nos torna merecedores, Jesus nos justifica, e isso é graça, graça do Senhor Jesus. O último versículo da Bíblia, então, ele nos dá essa oferta, e não poderia terminar diferente. A graça do Senhor Jesus está conosco. E eu disse, e a mensagem de hoje é extremamente simples, com certeza, que os dois textos estavam interligados, por alguma coisa ou por alguém. E nós temos, então, 3 respostas que são corretas, que fazem parte, da resposta sobre a ligação de Atos 2 com o Apocalipse 22. E esses textos, então, estão interligados, primeiramente, pela pessoa de Jesus, pela sua ascensão e promessa, e em Apocalipse a descrição do cumprimento dessa promessa. Então nós temos a promessa, e aí tem no texto de Atos uma coisa que é muito interessante e talvez passe despercebida por nós, é que existem ali, no momento da ascensão de Jesus, 2 homens vestidos de brancos, e há comentaristas que dizem que eram anjos do Senhor, dizendo: olha, vocês, galileus, não fiquem tristes com a partida de Jesus, porque em breve ele voltará. Então, Jesus, ele vai aos céus, mas no momento que ele vai aos céus, nós temos ali, então, 2 representantes dos céus, para dizer que ele vai voltar, para corroborar com essa promessa. Então, esses 2 textos são ligados pela pessoa principal, que é Jesus Cristo, tanto indo aos céus, como voltando logo. É a primeira interligação e a principal interligação desse texto. Esse texto também, ele é interligado por outras pessoas que nós conhecemos. Na verdade, esse texto, ele é interligado por nós, que somos pessoas que vivem debaixo dessa promessa, que vivem debaixo dessa graça. Não somos tão importantes quanto a pessoa de Jesus, mas Jesus nos torna participantes dos 2 textos, tanto entendendo e esperando essa promessa, quanto tendo a certeza, e podemos dizer o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Engraçado que a gente não quer morrer, né? Eu não estou a fim de morrer agora, não. A gente não quer morrer, né? Mas a gente fica, Maranata, ora vem Senhor Jesus, significa o quê? Nós vamos aos céus. A gente até esquece da tristeza da morte, pela grandeza que será reencontrar Jesus Cristo vindo, sobre as nuvens. E nós somos, então, o vínculo, desses 2 textos está no gênero humano, nas pessoas, em nós, em todos aqueles que são alvos da graça, alvos da misericórdia e principalmente alvos da salvação em Cristo Jesus. O terceiro elemento, e não menos importante, é o tempo. O tempo entre a ascensão e a volta de Cristo. Esse tempo é precioso, e nós estamos ligados também nesse texto através desse tempo, porque vivemos no tempo em que podemos dizer que Jesus em breve voltará. Em breve Jesus voltará. Jesus já completou a sua obra, e nós temos usufruído da sua obra, tanto com a salvação, quanto com a santificação. Nós temos usufruído da obra completa de Jesus. Então, Jesus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós, no Calvário. A sua obra, então, é completa, irretocável.
sinistra, não é isso, filho? Sinistra, muito boa, excelente, não tenho o que dizer, é abrangente, é inclusiva. A obra do Senhor Jesus, ela é completa e nós usufruímos disso. E esses dois elementos, outros dois elementos que te ligam o texto, ou seja, nós e o tempo, nós ainda temos alguma coisa para fazer dentro desse espaço de tempo. A Neneide passou hoje de manhã um vídeo, queria ver se é possível a gente assistir esse vídeo de novo. Quero comunicar à igreja que eu vou voltar para o curso de medicina, tá bom? Mas, queridos, esse vídeo me faz pensar, né? E é claro que tem essa temática de qual é o seu chamado, mas esse vídeo me faz pensar nos dois elementos que ligam o texto: eu e o tempo, você e o tempo, nós e o tempo. O que nós temos feito com esse tempo, que podemos dizer assim, né, esse tempo até que ele venha, como um vocabulário muito usado por nós. O que nós estamos fazendo com esse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo? E é claro, nós podemos fazer muita coisa, e muitas coisas boas, ou nem tanto, ou coisas supérfluas, mas eu quero que você entenda, como igreja do Senhor, e a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente, porque é um direcionamento que Deus tem colocado no meu coração a respeito da igreja de Jardim Progresso, do que nós precisamos ter e fazer como crentes em Cristo Jesus, nesse tempo chamado hoje, nesse tempo que é uma dádiva, nesse tempo chamado presente. E eu quero sugerir então que você pense a respeito de 3 aspectos da sua vida cristã, da sua vida espiritual, que são, na minha maneira de ver, a base para qualquer cristão. Nós ainda vamos falar muito sobre isso. E a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre esse tempo, sobre esse vínculo, sobre essa dádiva, dentro desse espaço, é que você precisa priorizar na sua vida a adoração. O primeiro ponto é a adoração. E é claro, vocês já sabem disso, e é clichê, a adoração não é só um momento maravilhoso de louvor, elogio e adoração que nós vivemos aqui na igreja. Mas nesse tempo, nesse espaço de tempo, nós precisamos viver uma vida de adoração. Nos meus aspectos, naquilo que eu preciso mudar, todo o meu ser precisa ser direcionado como adoração ao Senhor. O crente que não adora, o crente que não vive uma vida de adoração, ele está capenga, ele está faltando alguma coisa para que ele possa alcançar algo melhor, mais intimidade com Deus. Quando eu digo adoração, eu quero dizer o seu relacionamento, vertical, o seu relacionamento com o Senhor. Isso envolve vida devocional, isso envolve discipulado, isso envolve humildade, isso envolve reconhecimento de tudo que eu preciso mudar, isso envolve reconhecimento daqueles pecados, daquelas situações que me afastam de uma adoração verdadeira e genuína ao Senhor. Não quer dizer que nós vamos caminhar para sermos, para não errarmos mais, para sermos irrepreensíveis. Nós temos no exemplo de Davi, o homem que errou e errou para caramba, mas mesmo assim foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma vida de adorador. Nas suas expressões, e principalmente, creio eu, e gosto muito do rei Davi, principalmente sobre esse aspecto, na questão do arrependimento, de deixar de lado o orgulho. A adoração é uma das bases da nossa vida cristã, e algo que nós temos que fazer sempre e bem. O músico famosíssimo Sebastian Bach, que era irmão cristão, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: toda a música,
toda a nota musical, qualquer fragmento de música, seja rítmica ou melódica, só deve ser de adoração a Deus. E a gente sabe que a música se desvirtuou de muitas maneiras, né? E a música hoje está horrível. Não na igreja, mas fora da igreja a música está horrível. Mas sabe, quando Sebastião Bach, ele diz que toda música deve ser de adoração a Deus, eu queria fazer uma paráfrase disso. Eu creio que toda a vida deveria ser de adoração ao Senhor. Toda a minha vida deveria ser de adoração ao Senhor. Segundo aspecto daquilo que nós podemos fazer nesse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo, algo que Ele nos deu, meus irmãos, que é tão precioso, que é maravilhoso, que Ele nos ensinou pessoalmente. Ele veio até a terra e nos ensinou, sabe o quê? A termos comunhão uns com os outros. Termos comunhão uns com os outros. Então, a primeira base de uma vida cristã nesse tempo, a adoração. A segunda base da vida cristã nesse tempo, comunhão, porque eu não posso adorar ao Senhor se eu não tenho comunhão com meu irmão. Eu não posso adorar ao Senhor se eu tenho alguma coisa ruim, maltratada, maltrapilha, errada com meu irmão. A Bíblia diz que eu não devo nem entregar a oferta se eu estiver mal com alguém. Mas sabe o que o diabo faz? Ele entra na nossa igreja com detalhes, com pequenos detalhes, e ele atrapalha a nossa comunhão, porque quando atrapalha a nossa comunhão, atrapalha também a nossa adoração, e quando atrapalha a nossa adoração, nós nos distanciamos de Deus, e às vezes quando estamos distante de Deus, sentimos saudade dele, que é onipresente, né? E nós é que nos afastamos, nós conseguimos nos afastar de um Deus que é onipresente. Isso é uma façanha humana. Triste façanha humana. Mas se eu não tiver comunhão com os irmãos, tem alguma coisa errada. Se eu tenho problemas, eu preciso resolver os problemas. Se eu tenho disfunções e ideias, nós precisamos resolver tudo para que possamos caminhar bem nesse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo. A comunhão é tão importante que o mesmo Cristo, ele veio, e parece que ele nos ensinou a comunhão através do seu relacionamento com os discípulos. Eu acredito que mesmo Judas, se não tivesse tido remorso, mas se ele tivesse tido arrependimento, ele teria sido perdoado pela traição. Mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele preferiu morrer no seu remorso do que se arrepender e voltar a ter comunhão com Jesus Cristo. Diferente de Pedro. Pedro negou e se arrependeu e voltou a ter comunhão com Cristo. E como Pedro foi usado na igreja primitiva, e nós sabemos disso, que até a sombra de Pedro, era a possibilidade de curas e milagres. Mas, meus irmãos, nós temos deixado poucas coisas afetarem a nossa comunhão. Como é difícil viver em comunhão. Como é difícil viver em comunhão na igreja do Senhor. Cada um pensa diferente. Todo mundo quer a mesma coisa, mas todo mundo pensa diferente, né? E aí acontece o quê? As tretas, as maledicências, as coisas maliciosas. E o inimigo, ele entra na nossa igreja através da influência, através daquilo que é maldito, no sentido de mal colocado, expressões, às vezes o nosso próprio temperamento, um temperamento explosivo, um pavio curto. Nós somos bons nisso, no pavio curto, nós somos bons nisso aqui em Jardim Progresso. Precisamos mudar, aumentar o nosso pavio. Senhor, dá-me mais paciência. Ontem eu estava pregando lá num evento de embaixadores e mensageiras em Angra dos Reis, e eu desenvolvi ali com aqueles adolescentes e mensageiras em cima do Salmo 141, o versículo 2, se não me engano, quando Davi fala o seguinte: Senhor, põe guarda na minha boca, põe uma guarda na minha boca.
Quando Davi ele fala isso, Senhor, vigia aquilo que eu falo. Então Davi ele fala, Senhor, sonda o meu coração. E no Salmo 141 ele diz, Senhor, põe uma guarda na minha boca, vigia aquilo que eu falo. E nós podemos fazer essa mesma oração quando o assunto é comunhão. Senhor, põe uma guarda na minha boca, para que eu possa não ofender o meu irmão, para que eu possa viver em comunhão, porque, escuta só, a comunhão é algo determinante, algo muito importante, que você precisa cultivar nesse tempo, entre a ascensão e a volta de Cristo. O terceiro ponto, caminhando já para o final, que nós precisamos, a minha sugestão é que você pense sobre isso. Claro que você vai fazer o que você quiser com o seu tempo, com esse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo, mas a terceira coisa, e algo que nós vamos também trabalhar muito, é o serviço. É muito importante servir ao Senhor. E aí o salmista vai nos dizer, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, com júbilo, não é isso? Servir ao Senhor com alegria. E o serviço ao Senhor precisa fazer parte da sua vida cristã, do seu compromisso, sabe? Nós temos a vontade de trabalhar na obra do Senhor, porque Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, se queremos, quem tem colocado isso na nossa cabeça é o Senhor. E se não queremos, adivinha quem tem colocado isso na sua cabeça? Se o querer servir ao Senhor, serviço, né, é algo que vem do próprio Senhor, o não querer vem de quem? Você pode imaginar. Mas o serviço é importante, mas o serviço fora da comunhão, o serviço fora da adoração, ele vai se tornar somente um ativismo religioso, uma cultura, né? Eu faço isso porque, eu faço isso, eu toco guitarra porque meu pai tocou, ele sempre foi do louvor e agora eu sou, né? É um compromisso que eu tenho e tal, e nós músicos precisamos vigiar muito sobre isso, porque é tão bom tocar um instrumento, é tão bom, é tão maravilhoso tocar um instrumento, que a satisfação pode passar, né, e ser maior do que a noção que eu tenho de servir ao Senhor. Você entende isso? O meu prazer tocando um instrumento pode ser maior do que servir ao Senhor. Isso pode se aplicar a qualquer um, né? Marlúcia aqui que gosta de cozinhar, né, Marlúcia? Ela gosta, ó, fez assim, ó, que bom, Deus te abençoe, irmã, continue assim, né? Não, Edir, continue assim, tal. Gosta de cozinhar, mas se esse gosto por cozinhar for maior do que o desejo de servir ao Senhor, está errado, tem alguma coisa errada. E o serviço, ele é parte importante, mas o inimigo, ele vai tentar entrar na sua cabeça e travar o seu serviço, a sua força de trabalho, aquilo que você tem precioso nesse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo, mas ainda mais no tempo em que nós ainda temos força para fazer alguma coisa. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu estava no Hospital da Lagoa, e na ala do tratamento de esclerose múltipla, estava lá acompanhando a minha cunhada, Leilane, que já faleceu. E aí eu estava lá numa ala, a gente ficava o dia todo lá, e era uma ala só que tratava de esclerose múltipla. E aí tinha um jovem, um cara bonitão, saradão do meu lado assim, eu estava sentado no banquinho, ele estava em pé do meu lado, aguardando a sua vez, com a senha na mão. E aquela senha ali no Hospital da Lagoa, meu irmão, quase que é ouro, né? Você conseguiu pegar a senha, aquilo ali é quase ouro para ser atendido ali, né? Um tratamento experimental. E aquele jovem, ele deixou essa senha cair no chão, e ela caiu assim, ó, bem do ladinho do meu pé. Eu estava sentado, e eu fui, comecei a ir em direção à senha, ele bateu assim no meu ombro e falou assim, não, deixa que eu pego, enquanto eu ainda posso. Enquanto eu ainda posso. Então, com certa dificuldade, com alguma dificuldade, ele se abaixou e pegou a sua senha, enquanto ele ainda pode, enquanto ele ainda podia, porque ele sabia que estava com uma doença degenerativa e que um dia ele não ia poder mais fazer aquilo. Mas sabe, queridos,
Nós não estamos doentes, graças a Deus, não estamos doentes, mas vai chegar um tempo em que nós também não poderemos fazer. Muita gente está sentindo falta nos domingos, né, de um personagem que ocupa aí o nosso Brasil há muito tempo, que é Silvio Santos. Alguém tem visto Silvio Santos aí domingo na televisão? Alguém tem visto? Quem tem visto Silvio Santos aí ao vivo, né, se não for gravado? Quem tem visto Silvio Santos ao vivo, pode levantar a mão. Ninguém tem visto, sabe por quê? Porque não dá mais para ele. O tempo dele chegou, ele não consegue mais, ele está certo, tem que descansar mesmo. E vai chegar um tempo em que nós não teremos mais forças, e aí podemos olhar para trás e dizer: como eu perdi tempo em não servir ao Senhor, como eu perdi tempo em não devolver o dom que Ele me deu a serviço da sua obra, como eu desperdicei a minha força de trabalho, como eu desperdicei o meu talento, como eu desperdicei a minha liderança. E o serviço sem comunhão e adoração é ativismo, mas quando nós temos essas três coisas juntas, esse tripé, nós temos uma vida cristã que com certeza agrada ao Senhor, nesse tempo entre a ascensão e a volta de Cristo. Adoração, comunhão e serviço. Pense muito sobre isso. E eu quero te convidar a orar sobre isso. Onde ou qual dessas três coisas, nesse tempo que passa rapidamente, você tem sentido necessidade de melhorar? Na adoração, é você e Deus. Na comunhão, é você e seu irmão. Ou no serviço, na sua obrigação. Feche seus olhos aí nesse lugar, em nome de Jesus. E se você entende que você precisa melhorar na adoração, no seu relacionamento com o Senhor, feche seus olhos e diga para Ele: Senhor, eu quero te reconhecer, eu quero te adorar a cada dia, nesse tempo, porque eu sei que Jesus está voltando, então eu quero aproveitar para melhorar a minha vida de adoração, para ter uma vida de adoração. Eu não sei se aqui todas as pessoas já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eu também quero te dar essa oportunidade nessa noite. Existe alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, eu quero te adorar, eu quero ter uma vida de adoração. Eu não consigo porque eu estou distante, mas nessa noite eu quero te reconhecer como Salvador e como Senhor. E nós também, crentes em Cristo Jesus, que muitas vezes temos deixado passar as oportunidades, temos gastado o nosso tempo em coisas que às vezes só são entretenimento, mas que não trazem comunhão com o Senhor. Nós, crentes em Cristo Jesus, que queremos melhorar, que queremos adorar mais ao Senhor, que colocamos a nossa vida como exemplo de adoração ao Senhor, você também pode orar aí nesse tempo, nesse momento. Quero que você pense também nesse momento em comunhão. Existe alguma coisa pegando no seu relacionamento de comunhão com os seus irmãos ou com algum irmão? Se você quiser, você pode levantar, procurar esse irmão agora, em nome de Jesus. Que haja um tempo de quebrantamento. Não é tempo de nós nos afastarmos, é tempo de nós nos unirmos na comunhão que há em Cristo Jesus. E eu creio que nessa noite é uma noite em que vínculos estão sendo reconectados. E quanto nós precisamos, irmãos, falar sobre isso e entender isso e vivermos realmente essa comunhão que nos une à adoração pública, mas nos une como servos do Senhor Jesus. Como está a sua vida de comunhão, porque Jesus vai voltar em breve. E como está a sua vida de serviço? Quando ou como você tem servido ao Senhor? Você tem deixado e o seu serviço tem sido feito de maneira relaxada ou ausente? Que o Senhor quebrante o seu coração, que você jamais seja um ativista, mas que você seja um servo valoroso do Senhor, aproveitando esse tempo
para servi-lo com alegria, em nome de Jesus. Você deseja uma dessas três coisas nessa noite? Se você deseja, peço que você fique de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Adoração, comunhão e serviço. Amém. Mais alguém quer ficar de pé, entendendo que precisa melhorar? Eu preciso melhorar a minha vida de adoração, eu preciso melhorar, amém, eu preciso melhorar a minha vida de comunhão, eu preciso servir mais e melhor ao Senhor. Mais alguém deseja ficar de pé? Eu gostaria de orar com você, por você, nessa noite, entendendo que Jesus em breve voltará. Graças ao Pai, nós agradecemos porque o Senhor toca o nosso coração e nos dá oportunidade de vivermos adoração, comunhão e serviço nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que é breve, porque mesmo que o Senhor não volte, nós iremos até Ele. E o que nós temos preparado? O que nós temos feito? Adoração, comunhão e serviço. Eu quero orar por você nessa noite. Quero deixar um texto para aqueles que entendem isso, que entendem que precisam fazer alguma coisa, o tempo é agora. Eu quero deixar um texto para você que está de pé aqui nessa noite, reconhecendo a sua fraqueza em algum desses pontos. Diz assim: por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Quero convidar toda a igreja que fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa noite nós reconhecemos que o Senhor em breve voltará e que precisamos estar preparados, Pai. Senhor, continua tocando nos nossos corações, Pai, continua trazendo à nossa mente o esclarecimento que precisamos para que possamos fortalecer as bases da nossa vida cristã, a adoração, comunhão e serviço. Senhor, abre os nossos olhos, desmascara, Senhor, as nossas faces, abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, abre as oportunidades de serviço, de comunhão e de adoração nesse tempo, Pai, que nós não possamos mais perder tempo, mas que nós possamos ser servos que te adoram, que comungam e que servem a Ti todos os dias, em todos os lugares, que jamais possamos nos esquecer da Sua promessa de voltar em breve. Nós te agradecemos pela Sua graça que nos inunda, Pai, que inunda nossas vidas, Pai, e nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito
que fica conosco, que toca os nossos corações, que tem tocado corações nessa noite, mas que acima de tudo nós possamos viver de maneira que te agrade. Senhor, olha para a igreja, Pai, de Jardim Progresso, eu te peço, por favor, e toca, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos ser adoradores fiéis, pessoas que têm relacionamento contigo, amigos, servos que têm tudo em comum, e servos, Senhor, que fazem um trabalho que te agrada. Reconhece, Senhor, a grandeza e a pureza dos nossos corações nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.